Eu sou o idiota por dizer à minha mãe para parar de contar a história por trás do meu nome? Eu, 15M, e minha mãe, 39F, temos nomes parecidos porque ela me nomeou em homenagem a ela. Eu não desgosto do meu nome. O problema é a história por trás dele e o fato de que minha mãe insiste em contar para todo mundo. Para dar um pouco de contexto, sou o segundo filho dela. Quando ela estava grávida do meu irmão mais velho, 20M, quis saber o sexo do bebê e escolheu um nome com antecedência. Mas, quando ficou grávida de mim, decidiu que queria que fosse surpresa. Por algum motivo, ela estava convencida de que eu seria uma menina e tinha certeza absoluta de que me daria o nome dela. O nome dela é Alexandra, nome fictício, então ela teria me chamado de Alexandra também. Mas quando eu nasci e ela descobriu que eu era um menino, simplesmente me chamou de Alexander, nome fictício. O problema é que ela não cansa de contar essa história. Toda vez que fazemos um novo amigo, ela faz questão de contar como ela estava certa de que eu seria uma menina e como me nomeou por conta disso. Isso me constrange muito e já pedi várias vezes para ela parar. Mesmo assim, ela continua contando para todo mundo. Ela até contou para os pais de todos os meus amigos, mesmo depois de eu pedir para não fazer isso. Ela insiste em conhecer os pais dos meus amigos antes de me deixar dormir na casa deles. A gota d'água. Na última quinta-feira, minha mãe e eu fomos ao supermercado. Na saída, 2 voluntários de uma instituição de caridade se aproximaram para perguntar se gostaríamos de fazer uma doação. Minha mãe, que é super extrovertida, começou a conversar com eles. Eles se apresentaram e, claro, ela aproveitou para contar a história que eu mais detesto ouvir. Meu nome é Alexandra e este é meu filho Alexander. Ele deveria ser uma menina e levar meu nome, mas nasceu menino, então dei o nome dele em homenagem a mim. Naquele momento, eu fiquei com raiva e disse: eu realmente gostaria que você parasse de contar isso para todo estranho que encontra na rua. Isso me deixa envergonhado e irritado. O clima ficou tenso, o rosto da minha mãe mudou completamente, sem dizer mais nada, ela apenas disse aos voluntários que doaria em outra ocasião e foi embora. O caminho de volta foi um silêncio total. Quando chegamos em casa, ela me disse que eu a envergonhei no supermercado e que, se eu tinha um problema com isso, deveria ter falado depois, dentro do carro, e não na frente dos outros. Respondi que já havia pedido inúmeras vezes para ela parar de contar essa história para todo mundo e que só explodi porque ela simplesmente ignora o que eu sinto. Ela não respondeu nada, só disse para eu ir para o meu quarto e não sair. O que aconteceu depois? Ela, claro, contou para toda a família o que aconteceu. Meu padrasto e meus avós disseram que eu fui um babaca por ter envergonhado minha mãe em público e que deveria me desculpar. Mas meu irmão mais velho e meu melhor amigo disseram que eu estava certa em chamar a atenção dela, porque já pedi inúmeras vezes para ela parar e ela precisava entender como eu me sinto. Agora estou dividido. Eu me sinto mal e quero pedir desculpas e conversar com ela. Mas, ao mesmo tempo, sinto que estava certo e que ela precisava sentir na pele o que eu sinto. Então, eu fui o idiota? Atualização, 14 de março de 2025, 6 dias depois. Então, uma atualização meio tardia para vocês, desculpem. Quero agradecer pelos conselhos e pelo apoio. Isso significa muito para mim, e eu falo isso de coração. Também quero dizer para não tomarem essa situação como um reflexo completo do meu relacionamento com minha mãe. Ela me ama, eu a amo, e nos damos muito bem. Ela tem seus defeitos, assim como qualquer pessoa. Enfim, vamos à atualização. Naquela quinta-feira, mais tarde à tarde, minha mãe e meu padrasto entraram no meu quarto enquanto meu melhor amigo e eu estávamos jogando asterisco Lego Fortnite asterisco, modo de tela dividida, claro. Meu padrasto foi o primeiro a se desculpar por ter ficado bravo comigo. Ele disse que minha mãe tinha contado para ele que eu tinha gritado com ela, mas depois admitiu que eu não gritei e que, na verdade, ele concordava que a história era embaraçosa. Minha mãe também se desculpou, mas perguntou se o fato de termos nomes parecidos me envergonhava. Eu disse a ela que eu gosto do meu nome e não me importo de termos nomes semelhantes, mas que ela não precisava ficar contando essa história o tempo todo. Pensando em alguns comentários que li, sugeri que ela poderia simplesmente nos apresentar como Alexandra e meu filho Alexander e deixar que as pessoas percebessem sozinhas. Ela gostou da ideia e prometeu que faria isso de agora em diante. Disse que contava essa história porque tinha muito orgulho do jovem que eu sou e queria mostrar a nossa conexão. Eu respondi que não havia problema em ter orgulho, mas que ela poderia demonstrar isso de outra forma. Ela concordou. Como um pedido de desculpas, ela disse que faria pizza no nosso forno de pizza que temos do lado de fora, com qualquer cobertura que eu quisesse. É a comida favorita minha e do meu melhor amigo, especialmente com nossos ingredientes preferidos, cogumelos e pimentões. Minha mãe ficou animada, mas também, né? Ela praticamente mora aqui, então já comeu isso um monte de vezes, kkk. Eu aceitei a proposta. Não é a atualização mais emocionante do mundo, mas é uma que me dá esperança. Obrigado novamente pelo apoio, até mesmo para aqueles que disseram que eu era o babaca.
Eu li todos os comentários.